Bom, pessoal, hoje com mais um Conte aí Mossoró. Que bom que vocês estarem aqui acompanhando o nosso programa. Vocês podem já começando curtindo, compartilhando, comentando e espalhando para todo mundo que o novo episódio do Conte aí Mossoró já chegou, hein? E hoje Mossoró, todo mundo sabe, nesse clima de férias, todo mundo gosta de assistir um filme. E aí quem nunca se deliciou no filme de romance, ou pensou no filme sobre comédia, deu várias gargalhadas. E Mossoró, nesse clima de férias, também tem muito a ver com a história do cinema aqui na nossa cidade. E eu sou Plúvia Oliveira e não estou sozinha para falar sobre a história do cinema aqui na cidade de Mossoró. Eu estou com duas pessoas que são referências aqui na nossa cidade quando se fala de cinema, quando se fala no audiovisual, que é ela, o Igna Ribeiro, que é cineasta, que é produtora, que arrasa corações com seus filmes na nossa cidade. Então, Mossoró inteiro tem referência, eu, Igner Ribeiro, mas não só Mossoró, nosso estado também, e o Brasil, quem dirá o mundo, viu, Igna? Ixi. Então, tá pertinho. E conosco também tem o prazer de compartilhar essa roda de conversa com Luísa Gugel, que também é cineasta, produtora, jornalista, é uma jovem que com certeza já é referência também no Atriz, viu? audiovisual. Atriz Bailarina. também, bailarina. Eita, é um currículo extenso, mas dá para a gente conversar sobre tudo isso aqui no Conta aí Mossoró. E que bom ter vocês duas aqui, que honra. Então sejam bem-vindas, o Igna Ribeiro. Oi, Plúvia. Até que enfim, eu cheguei por aqui, conheci esse cenário lindo, ficava só assistindo e com vontade de estar aqui e estamos aqui hoje. E com vontade de dirigir também, né? Eu Que eu cheguei já, sei. menina, a minha câmera tá desfocada, sabe da frente da minha luz? Não é fácil, viu? Olha, aqui nos bastidores esquentou. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Plúvia. Obrigada a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, ainda mais com o Igna também, para a gente conversar um pouquinho sobre cinema, sobre produções, sobre arte e cultura de uma forma geral. Bom, mas vamos começar aqui, falando sobre cinema, Luiz, estava aqui, lógico que tendo lendo um texto de referência seu também, que aí a gente pode compartilhar daqui a pouco sobre a história de cinema em Mossoró, que com certeza aqui do programa as pessoas querem buscar mais informações. Mossoró, nós sabemos que está localizada no meio de duas capitais, né? Fortaleza e Natal, mas Mossoró há muito tempo também respira cultura, respira Sim. cinema, e estava olhando alguns textos seus, principalmente tem relatos da história do cinema em Mossoró há mais de 100 anos. E nós temos muita referência no nosso imaginário popular. Todo mundo conhece a Praça do Pax, né? Sim. Inclusive hoje o que o Pax se tornou, né, um dos pontos do capitalismo, principalmente, pensando a partir disso. Então a gente não consegue vivenciar muito do cinema na nossa cidade. Mas quantos cinemas, Luísa, já teve aqui em Mossoró? E relembre aqui, tanto para os mais velhos, que com certeza está acompanhando o nosso programa, mas para os mais jovens, assim, só existe uma sala de cinema? Como foi isso? Como é que começou? Muito massa. Como você bem falou, né, o cinema não começa de hoje em Mossoró, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem enquanto eu estava na universidade, na faculdade de jornalismo, sobre a história do cinema de Mossoró. E é muito interessante porque ela reverbera até hoje. Lá a gente consegue descobrir pelo menos um recorte, um bom recorte dessa história. E a gente descobre que em Mossoró já tiveram quase 14 salas de cinema. A primeira delas surgiu em 1908 e essa sala de cinema, esse cinema, ele acontecia no Grande Hotel, que é o Cine Teatro Almeida Castro. Hoje é ali na Mercadão das Mercadão Malhas. das Malhas, É. exatamente. Ó, o Grande Hotel hoje, porque que também é história a gente falar sobre o cinema, É. né? Com Se a gente certeza. olhar o que era o Grande Hotel, e aí a gente depois pode partilhar fotos também no Conta Sim, aí, e hoje é o Mercadão das Malhas. Se eu não exato. me engano, eu acho que o cara que era dono do hotel era uma pessoa que gostava muito de cinema e colocou uma sala lá. Se eu não me engano, era Porque isso. são tantas histórias, né, dessa época. Exato. E interessante isso que o Igna tá falando, porque são muitas histórias e realmente são histórias que se complementam, porque tem Sim. donos de cinemas aqui em Mossoró que eram donos de mais de um, por exemplo. Que talvez possa ser a história desse senhor, que agora eu não me recordo de cabeça, o dono do Cine Teatro Almeida Castro. Mas tiveram outros. Teve também o Cine Imperial, que era um cinema ao ar livre. E muita gente lembra até hoje. O Cine Imperial, ele acontecia onde hoje é o Jardim Imperial, né? E é Que na Presidente Dutra. na Presidente Do Dutra, é lado do isso. posto imperial, que eu acho que deve ser do mesmo É dono, da né? mesma família, É. exato. E eu tive a chance de entrevistar a filha do dono, Dona Lúcia, né? E aí,
é muito interessante porque lá tem toda a estrutura ainda do cinema. Tem a bilheteria, tem a casa do projetor, né? Tem a parte do telão, é muito interessante. E as histórias também, né, que tem por trás disso. Tinha pessoas que passavam, que atravessavam o Rio Mossoró, que o rio é por trás do Jardim Imperial, atravessavam o Rio Mossoró para poder chegar no cinema, né? E aí tem muitos outros, tem o Cine Centenário, tem o Cine Rivoli, Cine Cid, Cine Caiçara, dos ferroviários, muitos. E a gente muitos, vai muitos. lembrar mais do Pax, mas o Pax acho que foi o último. Um Sim, dos últimos, sim. na Talvez, verdade. talvez É. seja o que ficou na memória mais recente Exato. Por das ser pessoas, mais né? recente, assim, mas não foi o primeiro, assim, que a gente Não. acha, o Pax, mas não. Eu acho que foi o último cinema de rua. Eu acho que devia ser É. o grandão, tipo assim, É. o Pax deve Mas ter é tornado, porque né? essas salas, elas são 14, mas não funcionaram ao mesmo tempo, entendeu? Isso. Umas fechavam Isso. e aí teve uma época que acho que funcionavam 7 ao mesmo tempo em Mossoró. Exato. E do nada fechou tudo e ficou só o Pax. E o Entendeu? Pax fechou as portas, se eu não me engano, em 2008. E o Lauro Monte também era um 2005, lugar de acho. cinema. 2005. Se não me engano. É 2005 ou 2008. O Lauro Monte era justamente o Cine Cid. Inclusive tem a mesma estrutura. Da mesma forma que o Pax, muita gente lembra, a gente conversando com as pessoas mais velhas, lembra as idas ao Cine Cid, né? Minha tia disse, Luísa, e o Igna, que um dos primeiros filmes que elas assistiram no cinema, que foi no Pax, foi um da Xuxa. Né? Xuxus Então, doendo. Né? Deve ficou ser, no deve ser. imaginário delas, assim, foi a primeira vez que foram ao cinema, né, no Pax, Sim. que foi assistir o filme da Xuxa, assim. Então, a gente também vê que essa história do cinema em Mossoró não é uma coisa tão recente. E lá, Luísa, no Jardim Imperial, você consegue dizer assim, se alguém que mora aqui na nossa cidade, quem está acompanhando aqui o Conta Aí, quiser visitar, lá é aberto para visitações ou não? É restrito para a família? Olha, o Jardim Imperial hoje, ele funciona como essa empresa, digamos assim, de jardinagem, né? É mais voltada para essa área econômica, então funciona de acordo com o horário comercial mesmo, né? Indo lá, acredito que o pessoal vai mostrar um pouquinho os resquícios do Cine Imperial, né? Infelizmente, hoje, isso não é um objetivo, assim, as pessoas não vão lá à procura do que sobrou do Cine Imperial, né? Mas eu acredito que se o pessoal for lá perguntar um pouco mais, eu não sei como é que tá a Dona Lúcia, porque ela já é idosa e tal, mas eu acredito que o pessoal consegue mostrar com certeza. Mas a Mossoró inteira, na verdade, tem muito do que falar, sabe? As paredes, as ruas de Mossoró, a história e a cultura pulsa muito forte, sabe? Então a gente consegue encontrar isso em muitos lugares aqui na cidade. Se você perguntar pra uma criança hoje sobre cinema de rua, acho que ela não vai nem saber o que é, o que Exato. foi. Pelo menos aqui em Mossoró, né? No mundo, mas acho que em algumas cidades mais. Umas cidades maiores, conserva-se um ou outro. Em Fortaleza Sim. tem, em Recife tem um ou outro, apesar do. Mas conta aí, Igna, assim, como é que é esse cinema de rua? Porque a ideia também nossa aqui é as pessoas terem aqui o nosso programa como referência para pesquisar, buscar mais informações. Como é que se dava esse cinema de rua, assim, aqui Cinema na de nossa rua, cidade? não vou dizer que era mais mágico porque não era comercial, porque era comercial. Era uma forma também de vender o cinema da mesma forma que existe hoje, porque antes não existiam shopping centers, né? Então, os cinemas que traz toda essa magia, que as pessoas se reuniam, tava na praça e se reuniam pra ir pro cinema que era do outro lado da rua, Sim. entendeu? Você estava na sua casa, mas você, tal hora, escutava os fogos. Pô, chegou o filme. O cinema vai abrir, junta a galera e vai. Então, essa é a diferença do cinema de rua. Você ia pro cinema com a intenção de ir apenas para o cinema. Não aquela coisa de você, vou precisar entrar num shopping, Eu tenho vou que pagar o estacionar, já vou estacionamento. chateada com isso, e vou subir umas escadas. Não tem a mesma emoção, obviamente, de você, vou pro Pax. Chegava lá, não sei se a Luísa chegou ainda aí. Fui ao Pax. Mas era outro sentimento. Então, isso era cinema de rua, né? Por isso que eu falei que quando você perguntar a uma criança mais jovem dessa geração, como que chama? É Z ou é? X, Y, Sei Z, lá. não sei. Se você perguntar, ele não vai saber jamais o que é esse sentimento, né? Mas, por exemplo, eu ano passado entrevistei Antônio Francisco para um documentário. E Antônio falou assim: Antônio tem 60. Não lembro a Acho que é idade, 70. a idade de Antônio, mas Antônio falou: a minha cultura é de cinema. Uma das primeiras coisas que ele falou na entrevista foi assim: a minha cultura, a base
não é livro, não é outra coisa, é cinema. A referência, né, Eu que tinha pra cidade. vendia peixe, vendia jornal pra juntar o dinheiro pra ir pro cinema, todos os dias. Aí cita muitos filmes que viu no cinema e ficava indo no cinema pro outro, mas disse que a minha vida era juntar dinheiro pra ir pro cinema. Então, se a gente olhar um recorte na nossa cidade, nesse período de Antônio, por exemplo, o que mais pulsava na cultura Era para o a cinema. população, para a classe trabalhadora, era o cinema. É. Sim. Inclusive, uma curiosidade é que o primeiro cinema de Mossoró, ele abriu as portas, se eu não me engano, 4 anos antes do primeiro cinema de Natal. Foi, acho que foi. Então, não posso dizer que é o primeiro do estado, mas de Natal, pelo menos da capital, Mossoró vem antes, a história do cinema vem antes do que da capital. Por isso que Mossoró tem a fama de ser um país. Tem coisas que Tem. nós só Tem temos coisas- aqui, né? É, tem E, coisas... tipo, o cinema vem muito mais à frente do que, por exemplo, a arte que Mossoró é mais conhecida hoje, que é o teatro. Sim. A ebulição Sim. cultural em Mossoró é dos anos 80 para 90. Então, a galera do cinema, das 60 e pouco, o Antônio Francisco já estava assistindo muito filme, né? Então, Ora, 1908 o primeiro, né? aqui, Aqui em pois Mossoró. é, então, muito tempo. Mais É. de 100 anos, assim, a pessoa tem como referência. Mas, apesar disso, é preciso haver uma pequena separação. Não é produção de cinema, é consumo. Consumo. Entendeu? É consumo. E isso segue até os anos 2000, só consumo. Uhum. Mas pelo menos assim, a gente pensar nessa linha do consumo há 100 anos, tem muito do que você falou, né? Que acha que a arte nova, a primeira que começou em Mossoró tem muito a ver com o teatro, É. mas tem a ver com o cinema. Talvez é que isso também fique no imaginário da nossa população. O Pax, quando a gente vai conversar com os mais velhos também, eles quando entram no Lauro Monte, né? Eu fico olhando a reação das pessoas quando eu vou ao teatro, assim, eles, aqui lembra muito a minha história. Sim. Aqui tem muito a ver quando eu vinha paquerar, quando eu vinha Sim. assistir filme. Então, falam também muito dessa época da juventude, da adolescência, do namoro, quando ia pro Lauro Monte assistir os filmes, né? E a gente fica assim, mais nova, eu fico lá imaginando como era o cinema lá naquele espaço, né? Sim. Como é que a gente consegue, da mesma forma, quando conversamos, não sei se lá, Luísa, chegou a ser também algumas das salas de cinema, por exemplo, como a Cel, que também é no imaginário, né, da Cel era nossa sala população. Se eu não me engano, assim, de acordo com as minhas pesquisas, o Ocel não chegou a ser uma sala de cinema, mas o Ocel é foi, né? Esperamos que um dia volte a ser um grande complexo cultural, É. né? Eu acho que se não era casa de cinema, com certeza acontecia cinema ali, entende? De forma despretensiosa, não por ser literalmente um cinema de rua Sim. ou algo assim, mas por ser Por esse ser o local grande que local tinha, né? cultural, exatamente. Com certeza se fazia cinema ali dentro. Em algumas das minhas pesquisas aparece, os artistas citam o Acel como o primeiro ponto de teatro da cidade. Então pode ter muito a ver com isso, né? Tipo, sempre teve uma cultura de ter um movimento cultural pujante ali. Então, foi de uma coisa para outra, eu acho. Nunca foi nada, nunca foi teatro, também nunca foi cinema, mas era um local, entendeu? Um auditório, talvez. É Eu verdade. não sei da estrutura, porque eu não cheguei a frequentar. E assim acontecia de tudo. Quando eu cheguei pra morar em Mossoró, só uma curiosidade. Quando eu cheguei pra morar em Mossoró, que eu sou de Natal, né? Eu cheguei com 5 anos, acho que com 7, mais ou menos, eu fiz um desfile. E aí os ensaios eram no Acel. Sim, é modelo também. Não. Aquilo foi só um surto coletivo. Não Coisa de mesmo. criança. Coisa de criança. Só que eu posso dizer que de alguma forma eu usufruí daquele Aham. ambiente também, né? Mas eu acho que nunca entrei, assim, não tenho nenhuma memória de lá. É. Eu também não, assim, não lembro de ter ido ao Acel, mas gosto de escutar as histórias das pessoas que falam, assim, acho que nós temos o compromisso, que somos dessa geração mais jovem, de reviver aquele prédio, não, lógico que tem a sua parte cultural, mas também o seu patrimônio histórico, Com né? certeza. A nossa arquitetura de Mossoró também é muito linda. O Pax é a coisa mais linda. E tava olhando as fotos mais antigas da nossa cidade, assim, o quanto que aquela praça frente ao Pax era arborizado, o quanto que a arborização também ajudava aglutinar pessoas para irem para o cinema também, né? Então, assim, pulsa realmente, de fato, a história do cinema na nossa cidade. Mas talvez seja por isso, há mais de 100 anos, que vocês hoje, jovens, duas jovens talentosíssimas, tenham se inspirado em produzir também filmes, né? Também entregar essa cultura do cinema para nossa cidade. E que bom que o Contaí tem essa oportunidade de dialogar com vocês. Talvez seja
um déficit que a nossa cidade tem e que a gente, aos poucos, vai tentando recuperar e que tem muito de vocês. Mas como foi, assim? Como é que chegou a Wigna a passar a produzir filme? De onde é que surgiu isso da sua cabeça? Como é que foi essa paixão? Tá, comigo começou em projeto de escola, né? Na escola que eu estudava tinha um projeto que chamava Cine e Tal, o nome da escola. E começou a partir do primeiro ano, primeiro, segundo e terceiro ano, a turma pegava um paradidático, né? Que sempre tem um paradidático para fazer uma prova, fazer um trabalho aí. Nesse projeto, o paradidático era para você fazer um filme. E pronto, juntava a sala e dividiam-se ali. Os atores, as atrizes, quem ia gravar? Dividia a equipe toda e eu tava na cabeça dessas equipes e sempre a nossa turma era a que saía na frente. Porque a gente eu dirigia, tinha o pessoal que editava, então era uma turma que, para as condições daquela época, mandava muito bem, entendeu? A gente gravava numa fita, numa câmera mini DV, que era um CDzinho assim, pequeno, rateava para comprar os CDs e depois a câmera emprestada, lógico, e depois tinha que pagar para você passar pro computador, aqueles computadores brancos, Aquele trambolhão. pra gente editar pra depois ficar pronto. Então era esse processo completamente diferente do que Passava é o hoje. semestre todo. Beirava ainda uma coisa meio analógica, né? Tipo assim, Sim. não era completamente digital, porque a gente gravava em mídia física, então começou tudo assim. E de lá, eu nunca fui uma adolescente jovem que pensou, meu Deus, eu vou fazer o quê? Nunca parei pra pensar assim, acho que tava todo mundo começando a se encaminhar pra o que ia fazer e eu não sabia nem o que ia fazer ainda. Então, acho que eu tava muito na onda desses filmes, das coisas que eu tava fazendo. Eu parei pra pensar, meu, será que eu posso fazer isso? Aí fui em busca de um curso na faculdade que se aproximasse mais disso, né? Que eu tava fazendo e tava gostando de fazer na época. E aí foi o curso de comunicação. E de lá pra cá, foi-se. E você gosta, assim, de... Eu gosto, né? Gosta muito. Acho que gosta Gosto não. bastante. Não, Eu acho que não acho que gosta não. muito, não. Gosto bastante, apesar de que a cada trabalho que a gente termina é tão estressado, eu digo, meu Deus, eu não quero mais fazer isso. E que todo mundo Mas é pensa mais que forte do que você. pensa assim, é chega. tão rápido gravar, né? Pensa que é assim, né? É nada. Que não tem... É tão barato, É né? tão baratinho produzir. E eu acho que o próprio curso de comunicação ele é uma virada de chave para Mossoró. Entendeu? Assim, em termos de audiovisual, acho que basicamente antes era muito forte a imprensa impressa mesmo aqui em Mossoró, Sim. né? Tinham vários jornais, Gazeta, Moçoroense, de fato, não sei se tinha outros, Correio da Tarde também. E era muito forte isso, o jornal impresso, mas não tinha. Acho que a TCM estava começando a chegar, mas não tinha outros tipos de produção. Tipo, se só tinha duas TVs, mas e outras Os pessoas. rádios, que sempre teve muito, Isso, né? rádio sempre teve. muito. Mas não tinha. E vamos dizer que os profissionais que estavam lá no mercado era a galera que aprendia na raça. Não tinha formação de fato, assim, acadêmica. E a UERN, acho que ela deu um respiro nisso aí. Trouxe novas pessoas que ajudaram muito a contribuir com esse caminho. E uma das pessoas que contribuíram bastante para o crescimento do audiovisual para além da universidade foi a professora Ana Lúcia Gomes. E a companheira dela, Edileuza. Porque as duas, Ana Lúcia, professora da UERN, e Edileuza era técnica do departamento da UERN. E elas juntas tinham um coletivo, Caminhos, Comunicação e Cultura. Acho que é esse o nome. Em Natal. Só que como elas vieram morar aqui, aí elas começaram a trazer os projetos. Projeto que apoiava, passava nos editais. Sim. Projeto de oficina, de coisa de festival de curta, que agregasse, além da universidade, também a população. Que aí entrava a galera que trabalhava nos jornais, nas rádios, que tinha produtora pequena, e muita gente, as próprias pessoas que trabalhavam na TCM, eu lembro, e muita gente foi fazer essas formações. Então, acho que ali foi a primeira coisa que aconteceu assim de boom. Nossa, isso aqui dá pra fazer aqui. Era Mossoró Audiovisual, eu acho. E Curta Mossoró. Foram 2 projetos. E nessa época, eu acho que eles tinham algum apoio da universidade também. E funcionaram assim. Eu acho que isso deu o primeiro start de que Mossoró podia também fazer audiovisual. Mas eu tava começando, acho que tava chegando assim na universidade. Já se encantando com tudo isso. Eu não que cheguei da a fazer escola. o projeto, mas eu soube do projeto, né? E na época, acho que até eu me inscrevi, mas não passei, porque era muito jovem. Tava chegando. Mas que... E você, Luiz, assim, como foi essa paixão pelo audiovisual, pelo cinema?
Então, eu sempre fui envolvida com a arte desde que eu nasci, literalmente. Eu venho de uma família, né, muito envolvida com a arte. E aí eu sempre comecei na dança, depois passei pro teatro. Na verdade, não passei, né? Uma coisa junto com a outra e tal, etc. E aí eu entro, mais uma vez, na universidade. Também nessa Na perspectiva. UERN. Na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também nessa perspectiva de querer encontrar algum curso que fosse envolvido com a minha arte, né? Com o meu jeito. Inclusive, hoje eu estudo isso no mestrado. E aí, lá na universidade, né, me envolvi também com literatura e tal, e vi o audiovisual. Antes disso, eu já tinha feito algumas participações rápidas, tanto na dança e tal, e junto com o Igna também. Sim. Eu já participei de alguns projetos dela e tal, que tudo isso colaborou para que, quando eu chegasse na universidade, isso ficasse ainda mais potente, né? Quando eu chego lá, eu percebo que eu posso também fazer as minhas próprias ideias, tirar as minhas ideias do papel e transformá-las em audiovisual também. E aí foi quando eu comecei a me envolver com documentário. Eu tenho alguns documentários dentro da universidade, de forma mais recente, alguns curtas-metragens também, muitos através de leis de incentivo à cultura, tanto estadual quanto nacional, municipal. E algumas. Tem uma videodança também, né? Alguns trabalhos mais experimentais, alguns videoclipes, e assim eu vou me encontrando um pouco mais. A minha história com o audiovisual é um pouco mais recente, digamos assim, do que a de Wigner, mas eu acho que vem sendo muito intenso, sabe? Desde quando eu me encontrei com o audiovisual, vem acontecendo de uma forma com muita ebulição, assim. Isso está sendo muito interessante de se viver. E eu tô tendo a oportunidade também de repassar muito para jovens, para estudantes da universidade também. Eu tô tendo muitas trocas com a galera. E tá sendo massa ver também essa possibilidade do audiovisual nos que também começam hoje, sabe? É mais ou menos por aí. Vocês enxergam que hoje também existe uma evolução. Tem uma galera mais, digamos, que começou a ver mais o audiovisual de perto, o cinema, que quer produzir. Vocês enxergam esse crescimento aqui na nossa cidade? Vá. Sabe o que eu acho? Antes mesmo de responder isso, eu acho que uma grande diferença é que os jovens de hoje estão tendo contatos que talvez a gente. Não é que a gente não teve, mas, por exemplo, isso que o Igna falou de Ana Lúcia e de Adileuza. O acesso, exatamente, sabe? O acesso talvez fosse um pouco mais escasso, embora tivesse, né? Um exemplo é a Ana Lúcia e Adileuza, mas que a gente talvez não tivesse uma troca muito íntima com isso. E hoje a galera tem essa possibilidade, seja comigo, seja com o Igna. Existem muitas pessoas ao nosso redor, seja na universidade, então isso, querendo ou não, traz uma consequência para essa ebulição, esse contato com o audiovisual hoje, sabe? Então, respondendo, eu acredito que sim. Que tem uma galera com muita potencialidade de fazer muita coisa massa no futuro. Essa questão de acesso, assim, tá muito ligada a tudo, né? Porque, como eu falei pra você, eu comecei basicamente analógico. Sim. E quando eu entrei... Mas explica aí analógico, analógico... porque nem todo mundo aqui no Conta Aí vai gente, compreender o que é jovens, analógico. Jovens, analógico é o que não é digital. Não tem esse arquivozinho MP3, MP4 que a gente Lembra aquela compartilha. fita que a gente botava pra desse tocar em casa que jeito. tinha que rodar com a É caneta? mídia física. Esse copo aqui, por exemplo, é físico. Quase artesanal. Exato. Então, na minha época, tava engateando pra chegada, era o boom da internet, então tava engateando pra entrada do digital. E quando eu cheguei na universidade, era muito escasso também lá. Tipo, tinham câmeras velhas, e eu fui notando que já pra época de Luísa, e um pouco antes, essa história já tinha mudado muito. Tinha o RNTV, que na minha época nem existia. Sim. Então, foram outros avanços. Então, as turmas que elas entram hoje lá, elas têm muito mais possibilidade de saírem melhores do que eu saí. Uhum. Porque tem muito mais possibilidade de acesso à tecnologia que eu não tive na minha época. Sim. Você já teve. Tinha câmera, tinha microfone, tinha tudo. Na minha época não tinha nada. Tem projetos de Tem extensão, projetos né? de extensão. Era uma coisa que era... O curso ainda era muito novo. Então era um pouco, vou dizer, meio escateado ainda. Tinha pouca coisa, o que tinha já tava meio velho pro que tava chegando, então eu sofri um pouco assim. Não só eu, mas acho que a minha geração, a minha turma inteira. A galera saiu porque foi aprender na TCM. Foi estagiar na TCM diretamente, teve mais contato com outras tecnologias lá.
Mas na própria universidade não tinha capacidade de ter, porque não tinha. Então, assim, os professores se esforçavam, mas não tinha o equipamento lá. E hoje isso é outra história. Então, se você entra na UERN hoje, ela é outra universidade. Isso tem muito a ver com a política também, né? Sim. Da questão dos Sim. investimentos que chegaram para lá hoje, que na nossa época não tinha. Então, eu acho um avanço muito grande. E quem entra hoje tem outra perspectiva de evolução. Sai muito mais formado do que a gente saiu na nossa época. Sim, e como uma coisa também reflete na outra, né? Porque eu tive uma experiência recente com. Inclusive, eu dei uma oficina de audiovisual recentemente pro IF, e eu sei que são duas instituições diferentes, né? Inclusive de órgãos diferentes e instâncias diferentes. Mas como uma coisa reflete na outra, eles hoje têm um núcleo de audiovisual, que é o NUAV. Então, tipo, existe o curso de RTV, Rádio, TV e Internet na UERN, existe o NUAV. Nas escolas o pessoal tá mexendo muito com audiovisual, sabe? Coletivos estão surgindo, outras instituições como o SESC, enfim, estão investindo nisso, né? Então, eu acho que uma coisa sempre vai levar a outra também. E vai fortalecer todo mundo junto. Vocês falaram em coletivos. Vocês fazem parte de coletivos de audiovisual aqui da Sim, cidade? sim. Sim. Quais, assim, Um Buraco ou qual? Filmes. Como é que surgiu a Buraco O Filmes, Buraco Vivian? Filmes surgiu, acho que a Buraco tem uma jovem adolescente já. Acho que tem uns 13 ou 12 anos por aí. Surgiu na nossa ideia de criar vídeos para internet. Era ali o início do YouTube. E a gente começou a querer fazer vídeos. Vídeos aleatórios das nossas próprias ideias. E às vezes eram coisas engraçadas. Moju começou comigo, então. Ah, Moju tem muito essa veia de gostar de fazer coisas engraçadas. E surgiu dali. E eu acho que dali a experiência, o amadurecimento levou a gente para outro canto, que é o canto que a gente tá hoje, de sair de ser um grupinho de internet para ser um coletivo mais respeitado aqui na cidade de hoje, porque o que eu falo, eu já viajei, eu sei o que é cinema hoje, assim, de bom, de qualidade, e eu acho que o que a gente faz ali hoje não deixa a desejar o que estão fazendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas escolas de cinema, por exemplo, entendeu? Mossoró produz muita coisa boa, né? Produz muita coisa boa. Então, é isso, assim, é evolução. A gente começou como uma brincadeira e hoje é outra coisa. Mas Tem quantas tem que pessoas começar. na Buraco Hoje, Filmes? 3. Mas 3. já tivemos várias formações de pessoas que saem porque vão para outros caminhos, escolhem outras coisas, mas são 3 fixos, que é quem gere o negócio ali de fato, mas a cada projeto tem muita gente junto com a gente. E a cada projeto é uma A nova cada pegada, tem projeto, outras pessoas que são circulam. outras pessoas e a gente trabalha hoje num sistema de realmente economia criativa. A gente agrega uma equipe muito grande e todo mundo que tá ali é pago para estar fazendo aquilo ali. Se a gente passar num projeto, a gente não passa num projeto com o intuito de, vou passar, vamos fazer um trabalho meia boca para embolsar o dinheiro. Não funciona. Exato. Pra gente não funciona isso. A gente tipo assim, o valor da diária é tal, eu vou receber tal igual a você. Tem que fazer. Porque os outros custos Até do porque projeto a também indústria cinematográfica funciona assim, né? Exatamente. E é isso, assim, a gente tem que fazer. Se a gente conseguiu, a gente vai fazer aquele girar ali. O mais importante é entregar esse projeto aqui, do jeito que é pra ele ser. Se ele não puder ser assim, não importa. A gente vai tirar do nosso bolso, vai ser. Vai ser desse modelo. E você, Luísa, faz parte de algum coletivo? Faço. Eu faço parte do coletivo audiovisual Cafundó de Gente. O Cafundó, ele é um pouquinho mais recente, né, do que a Buraco. O Cafundó, ele tem cerca de 2 anos, se a gente contar desde o primeiro momento que a gente começou a se reunir. O Cafundó, ele surge da vontade de um grupo de amigos, né, super distintos, da vontade da gente produzir, de fato, as nossas ideias e fortalecer essa coletividade, sabe? E essa paridade, digamos assim, do que é a indústria cinematográfica. A gente queria, ao invés de uma pessoa ou 2 pessoas fazer todas as funções, a gente queria que cada função tivesse a sua pessoa, a sua... enfim, aquele profissional, né, para poder exercê-la. E aí foi quando a gente pensou no Cafundó. O Cafundó de Gente é justamente um coletivo de audiovisual lá dos Cafundó do Brasil, sabe? Feito de gente. Nós somos 9 pessoas atualmente. Dentro do Cafundó nós temos professores universitários, estudantes universitários, atores, atrizes, diretoras de fotografia, tem gente que tá morando lá em São Paulo, tem gente que é de São Paulo, mas mora aqui, então tem muita gente, assim, bem diversificada, gente que trabalha só com produção, gente que trabalha só na atuação,
E aí a gente produziu durante um ano, a gente se organizou para produzir nosso primeiro curta-metragem Quanto Cafundó, que é o 50%. E atualmente o 50% ele tá no circuito de festivais no Brasil, né? Ele já conquistou alguns prêmios, teve um prêmio em Jundiaí, teve um prêmio em Natal, algumas colocações também. E é meio que um exercício, sabe? Pra gente poder ficar sempre trabalhando e se aperfeiçoando cada vez mais. Ó, tem duas perguntas que eu queria fazer para vocês, assim, a diferença, principalmente para quem vai acompanhando. Eu sempre, quando vou assistir os curtas, as pessoas sempre querem saber o porquê que é curta e sempre quer uma continuação, como se fosse Uma uma série. série, né? Mas eu queria que vocês explicassem tecnicamente, porque eu acho que é importante nessa visão, por que que o que que são curtas. E quando vocês pensam num curta, assim, da onde é que vocês tiram uma ideia, se tem a ver com os temas atuais, ou se vocês querem retratar histórias que já passaram pela nossa cidade, porque os Legal. últimos curtas que eu assisti, principalmente vocês, no Facinho, que a gente fala já, traz muito também um resgate da nossa história, né? Se a gente for olhar o Três Igrejas, teve um também que abordou a questão, né, dos transtornos, né, Sim, das crises de ansiedade, então vai passando por temas que são históricos, mas também temas muito atuais. sim. É, E todo tá, mundo pergunta, né, Wigner? Vai sim. completar quando? É, eu digo assim, os meus filmes eu sigo uma linha de raciocínio, né? Sim. Tipo assim, eu sempre gosto de terminar com um cliffhanger, que é exatamente essa questão de deixar você, Como é o meu nome? Deus, cliffhanger, que é, é uma técnica. Que não é à toa, que ela existe pra realmente deixar você de que meu Quero Deus, mais. cadê o Sim. filme? Os curtas, eles acho que eles existem não por serem histórias pequenas, porque acho que Uhum. histórias pequenas também podem ser contadas Impactantes. grandes também Sim, em filmes maiores, mas por questões de orçamento mesmo. sim. Acho que os curtas ajudam que filmes menores possam existir, porque você bancar um curta, ok, mas bancar um longa é outra conversa, né? Então ele surge muito pra ser filme capaz de ser feito, Sim. eu acho, entendeu? E sobre os roteiros, pelo menos os meus roteiros ou os nossos roteiros do coletivo, giram muito em torno das coisas que a gente consome, Sim. que a gente vive, assim, a soma do que eu acho que quem é roteirista é muito isso, assim, de consumir aquilo que perpassa a sua vida. Uhum. Um filme não é só uma coisa, é uma soma de referências de muitas coisas que você gosta, Total. né? É, de repente, uma história sobre Mossoró, mas também, falando mais de Três Igrejas, né? Tem um recorte ali que tem uma referência breve a Mossoró, que Sim. não é Mossoró porque é uma caricatura de Mossoró, né? Se você vê uma cidade fictícia, mas você entende que ali é Mossoró, porque você sabe. Mas ele perpassa outras questões, como a questão feminista, que não existia à época, mas tá ali, que é uma pauta que é minha Sim. também, entendeu? Que é que sempre as mulheres. Não existia mulheres no cangaço, né? Na época. Na época que Lampião Não veio a existia. Mossoró. Na época que não tinha. Então, no filme já tem como uma imposição ali de que, você tá falando o que eu vou comer, não precisa você falar o que eu vou comer, não, porque eu sei o que eu vou almoçar, entendeu? O que eu quiser, eu digo. E várias outras cortadas, assim, de tipo, ninguém. Acho que no próprio Chuva de Bala, ninguém faz o recorte de quem eram esses cangaceiros. Entendeu? Uhum. Eles eram os vilões mesmo? Sim. E qual o recorte social que a gente traz por trás disso? Todo filme que eu faço tem um pouco de humor, que eu acho que é uma coisa que eu gosto, mas é um humor também um Ácido. pouco ácido, entendeu? Que eu uso ele pra deixar mais leve assuntos sérios. Por exemplo, o cangaceiro fala: você tá pensando que você é herói, coronel? Você não é herói, não. Porque Sim. você, o mesmo herói que a gente cultua no espetáculo é o coronel, cara. E é o mesmo era que cultua no espetáculo, mas não cultua na nossa história. A gente não Sim, vê, né? É. é o coronel, assim, que tá. E quem eram os cangaceiros? Os miseráveis que estavam também ali buscando o deles, né? Um E recorte social total, um né? recorte social. Um cangaceiro fala: diga seu nome, coronel. Prazer, ele conhecer. E ele não fala, porque ele tá nervoso, ele não consegue falar, né? Uhum. Aí ele diz: como é, coronel? Não vai falar, não? Não fala com gente que não era sua laia, não? Vamos, me diga seu nome, o nome de vocês está tudo nas praças, nas ruas. É uma alfinetada, né?
E grande, para quem é para Mossoró, a gente sabe, né? Exatamente. Tudo passa por uma família só, né? Como se só exatamente. existisse uma Como única se eles família existissem, na entendeu? nossa cidade, Então, não existisse tantas outras. exatamente. Então são coisas do roteiro que elas estão ali intrínsecas, né? Mas elas estão. Se você parar pra você ler as entrelinhas do roteiro, você entende que é pra ser engraçadinho, mas tem um. Mas afinidade. E aí, Luiz? Eu concordo, eu realmente concordo com tudo que o Igna falou sobre a questão dos curtas-metragens. Com 50%, né, que é o que a gente tá circulando, muita gente tira onda perguntando, tipo, cadê o resto dos 100%? Cadê o... Eu quero participar dos outros 50%. É constantemente, tipo, realmente é quase diariamente alguém chega assim. E a gente também fez essa perspectiva no filme de fazer meio que deixar ali a continuidade, vai ter ou não vai e tal. Mas é uma forma também da galera ficar presente naquela história, né? Sobre os nossos próprios roteiros, eu concordo totalmente com o que o Igna falou, porque no final das contas a gente tá querendo produzir algo que a gente consome, como ela mesma disse, sabe? Eu tenho muitas ideias guardadas e todas perpassam o que eu assisto. Não que é a mesma coisa, mas é uma Referência, né? linha. Referência. São as referências, exato. É uma linha que eu consigo traçar, assim, sabe? E que são coisas que talvez eu gostaria de assistir sendo meu, sabe? Um exemplo também disso é um curta-metragem que eu fiz mais experimental. Foi na época da pandemia e foi quando eu falei assim, eu disse, meu irmão, eu quero fazer isso aqui, é uma lombra, é uma viagem, mas eu quero fazer isso aqui. Aí eu tentava explicar pra Plínio, que é o meu companheiro que também trabalha com audiovisual, e ele ficava, gente, o que é isso que essa louca está fazendo? O que essa menina está fazendo? Meu Deus. Aí eu, não, confia, grava aqui, bota essa câmera aqui, bota esse negócio aqui. Assim, não é que eu fiz do nada, assim, existia um roteiro, existia toda... Cabeça. Não, e o pior é que até existia no papel, assim, Só que sabe? não entendi uma lógica. Não entendi. A lógica tava Tudo com bem, sabe? Exato. No final das contas, foi muito bacana, porque era uma videodança que falava sobre o tempo, inclusive o nome se chama O Tempo, né? E aí era uma perspectiva, como eu falei, experimental, que eu ficava meio que viajando, pensando, refletindo sobre o que é o tempo na nossa Eu vi vida. que é aquele que se encontra tipo, com o pai, né? Com a filha, tem algo assim. Não, esse ela aí é dançando. outro. Isso aí é Viverdal. Isso aí eu tô É porque eu assisti dançando. tantos lá no Facinho. Essa aí ela é atriz, né? Isso. Em Viverdal eu atuei, mas no tempo eu dancei, só que como foi na época da pandemia, como foi uma viagem, então eu fiz muitas coisas, sabe? A equipe tem que ser reduzida também, então era um trabalho de dança, de videodança, né? Então eu juntava ali audiovisual, dança, literatura e teatro, sabe? Então eu criei um texto para aquilo, e eram coisas que realmente já estavam na minha cabeça sobre minha relação com o tempo. Eu sempre tive uma relação muito entre tapas e beijos com o tempo, sabe? Às vezes eu amo, às vezes eu odeio e tal. E aí, eu queria botar isso na arte de alguma forma. E aí foi quando surgiu. Tô falando isso pra dizer que, no final das contas, é o que a gente sente, é o que passa por nós, sabe? O que a gente produz, com certeza, tem sempre um pouquinho da gente. Eu também. acho que a pandemia instigou muita gente Sim. a produzir, né? Sim. Muita viagem, principalmente. Coisas que, eu não perderia meu tempo fazendo, mas Exato. agora eu será vou que com a fazer. reflexão assim, será que era viagem? Ou era uma angústia, era assim, era uma mistura Coisas de internas, sentimentos não tinha muito o que que a gente explorar não pra, sabia. pra muito fora, bem. vamos explorar pra dentro. E como tem gente que se identifica também, sabe? A gente acha que às vezes é só uma loucura da cabeça, mas no final das contas é às vezes a angústia de muita gente. É uma angústia, uma loucura coletiva. Coletiva, total. A arte é isso, a arte ela é plural, sabe? A arte ela é infinita. Isso é o que me deixa mais encantada, assim, com a arte de uma forma geral, com a cultura, com o audiovisual. Que tem tanta coisa pra gente fazer, e sempre vai ter, e sempre vai surgir mais, sabe? Isso me deixa muito instigada, muito instigada. E assim, meninas, o que é o facinho, assim? Eu acho que muita gente fica perguntando o que é o facinho. Vocês acham que o facinho, quando vocês explicarem, se aproxima do que antes a gente falou aqui no início, que era o cinema de rua, que era o cinema mais popular? Não sei se o Facim se aproxima do cinema de rua, porque o Facim eu acho que ele tem uma pegada mais contemporânea no sentido de festival, né? O Facim, pra quem não sabe, é um festival alternativo de cinema de Mossoró. Ele, na verdade, ele é idealizado pelo meu companheiro, mas eu sou a coordenadora do festival. Nesse ano, 2023, aconteceu a segunda temporada.
E é um festival que vem crescendo de fato, assim, a cada ano ele vem tomando uma proporção muito bonita. E eu acho que ele se diferencia do cinema de rua porque as pessoas iam para o cinema de rua quase como algo cultural mesmo, assim, sabe? Tipo, todos os dias, naquele momento, naquele horário. Quando isso acontecer, eu vou participar, eu vou assistir aquele filme. E o festival é muito como um grande encontro que acontece normalmente 1 ou 2 vezes por ano, onde as pessoas vão participar daquela programação, no caso do Facim, audiovisual, né? Mas existe festival de todo tipo aí no Brasil. E o Facim, ele realmente ele vem se consolidando muito aqui não só em Mossoró, mas acho que em todo o estado. Na primeira edição do Facim, a gente teve mais de 600 inscritos do Brasil todo. Nessa segunda edição, nós tivemos 400 e pouco. E foi muito interessante, está sendo muito interessante porque a população está engajando, sabe? Os estudantes estão engajando. Pessoas que já trabalham com audiovisual, seja numa TV, seja de forma publicitária, estão engajando. Esse ano a gente trabalha com oficinas, né? E esse ano o Igna foi uma das oficineiras também. É muito interessante, assim, a gente vê grandes potências para o audiovisual e para a cultura. E de eu uma vi que forma as geral. inscrições se encerraram rápido, né? Então, assim, A minha mostra que as oficina, pessoas gata, acabou no primeiro dia. estão Foi. indo atrás. Foi. A gente tem que abrir sempre mais inscrições. Então mostra que há uma efervescência, que Sim. existem pessoas na nossa cidade, Interessadas, né? adolescentes, que estão na sim. periferia também, que acham que é impossível, mas que se inspiram em vocês e mostra que é possível, assim. E que eu acredito que se o Facim, ele tiver colocado na agenda da cidade, por exemplo, ele pode sim se tornar, as pessoas saberem, por exemplo, vamos supor, eu já sei que em outubro, digamos, é o Sim. mês do festival, Exato. é o mês que A ideia que a é cidade essa. vai respirar audiovisual, vai respirar cinema. Mas assim, Luísa e Wigner, daqui a pouco chega aqui, estamos quase encerrando. Mas se a Ah. gente pensar assim, que filmes que vocês produziram, que curta, vocês indicariam para quem está em casa acompanhando ou para quem está no carro? Aqui é uma diversidade. Tem gente que está acompanhando o Contar aí pela manhã, outros à tarde, outros à noite. Mas eu quero assistir, quero consumir o que vocês produziram. Onde é que encontra e o que é que vocês indicam? Acho que a gente não pode nem tá fazendo o prazer da divulgação, porque os filmes estão em circuito de festival, demais. então não estão Oh, não está disponível. É. Eu tive o prazer de assistir. Por isso que quando tiver um É, festival, isso quer dizer. pra ir, é pra assistir o que der pra assistir, principalmente os materiais da terra que estão circulando, porque Sim. são materiais que não ficam facilmente na internet, só vão pra internet depois de 1, 2 anos, porque tem que dar uma circulada. Então, por exemplo, Três Igrejas, quem quiser assistir daqui a 3 anos. Por aí. Não tem vamos dizer que não tem a mesma lógica de rapidez da internet, Sim. né? Porque como saiu agora, então ainda vai circular bastante, próximo ano principalmente, entendeu? Vai concorrer a prêmios, essas Aí coisas. depois que ele cansar, ele se aposenta. Tipo, Vindouro, tá bem pertinho dele estrear na internet. Próximo ano. Olha, tem vai- pronto, já tem vai a tá na dica de internet. um, né? Porque ele já circulou, já fez o dele. E Então Lalo? tá bom, tá bom. Lalo já tá na internet. Ó, a Canal dica, da Buraco Filmes. Tem O Mundo de Ana e Era Uma Vez Lalo. São os dois longas da Buraco Filmes, As né? duas indicações aí que dá pra Tá você aí, acompanhar. dá pra ir assistir já pra acompanhar um pouquinho lá do que é o trabalho, né? Se eu fosse indicar um trabalho meu que eu gosto, eu indicaria Vindouro, né? Mas não tá lá ainda, mas vai tá. Então Logo, já logo. fica. Você vai seguindo aí É. a página, acompanhando, porque lá ativa o sininho. Porque eu acho que é um filme que mostra uma evolução, assim, do processo do que era para o que foi. Se transformou principalmente também depois da pandemia, depois dessa época. Que acho que a gente fez muita coisa, se debruçou a estudar muito, a fazer muita coisa, e quando foi para gravar era outra perspectiva, né? De vida mesmo. Então, a questão do próprio set diferenciado, com pouca gente, não sei o quê, todo mundo de máscara, aqueles cuidados todos. O filme ter sido remarcado 3 vezes para poder gravar. Mas Enfim, um Vindouro muito transtorno. lindo. Mas Vindouro é um filme que eu acho muito bonito também. Eu acho muito lindo. É. E Três E Igrejas mostra- também, gostei. Mostra muito as nossas paisagens, é o que eu gosto de fazer nos meus filmes, né? A galera fala, tem uma fotografia muito, muito forte. Mas é porque eu quero. Uma das minhas justificativas para fazer cinema é a gente ver o Rio Grande do Norte, que a gente não vê na publicidade, a gente não vê nas grandes salas de cinema. Então, o que eu puder mostrar nos meus trabalhos de o Rio Grande do Norte, lindo como ele é, ele vai estar lá. E Vindouro traz um debate também que para nós é muito caro, né? A questão da água, É. a privatização da água Sim. também, Exato. que muitos querem.
no cotidiano, assim. Então, traz também essa Exatamente. reflexão, assim. E é um resgate do cinema, da história do que é a história do cinema também, porque tem muito do cinema novo. Quem puder dar uma pesquisada depois, é um engate do cinema nacional, assim, e é conhecido como cinema novo, que é essa questão dos oprimidos reagirem de alguma forma, entendeu? Contra o Estado, contra uma forma de milícia, contra aquelas Bacana. coisas que os aprisionam. Então, tem sempre uma pegadazinha política ali de tudo por trás, assim como é a importante. nossa vida. A nossa vida é política, né? Certeza. No meu caso, também do mesmo jeito, mas tem alguns filmes que estão disponíveis no meu canal do YouTube, né? Que eu meio que utilizo o YouTube como esse grande armazenamento mesmo, para as pessoas terem acesso. O Tempo tá por lá, tem alguns documentários também que estão por lá, e tem também alguns trabalhos audiovisuais que eu faço, que são, eu chamo de videoreportagens, que são através da minha página de cultura aqui na cidade, que se chama Reticências Culturais. E lá tem alguns materiais, se eu não me engano, já tem uns 12, 13 materiais que falam um pouco também sobre alguns eventos, algumas pessoas, sobre a cultura, sobre o audiovisual aqui na cidade. É bem interessante. Mas é isso, 50% tá circulando, tem outros filmes circulando 50% também. também não tá lá, Por não. enquanto ainda não, né? Acho que Então, mais acho um que ano aí pra a frente. dica aqui é quando tiver o festival, correr Por todo mundo pra favor. assistir. Exatamente. Corram, É. corram. Diz a pessoa acha, não vou não. Eu vou Depois eu outro vejo na dia. internet. Não tem essa. Não vê, você vai ver depois de 2 Três. anos, 3 anos. Lúbia, só uma curiosidade, é que a gente tava falando sobre o Facinha, acabou Sim. passando, é que tudo indica que próximo ano o Facinha, além do festival, né, ele vai trabalhar também de forma itinerante. Então, Coisa acredito bacana. que em algumas áreas da zona rural, acho que Maísa, a gente vai estudar direitinho alguns lugares para fazer as exibições por lá. Ó, se quem tá acompanhando aqui o Conta Aí, que é na sua comunidade, já comenta, já Exatamente. compartilha. A ideia é porque é bom também esse espaço para as pessoas saberem. Bom, eu sei que o papo tá muito bom, mas a gente tá quase chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo. Mas também o nosso compromisso sempre é falar sobre esperanças. Então, assim, quando a gente pensa nesse sentido de esperançar, como é que vocês veem o audiovisual aqui para nossa cidade no futuro? Como é que vocês enxergam o Mossoró no cinema? Como é que vocês enxergam o Mossoró no audiovisual? Como é que vocês enxergam vocês também? Acho que as últimas leis que foram lançadas vão alavancar muitas produções no estado. E Mossoró também, assim. Isso vai ser muito bom. Você Acho que consegue dizer as leis, Igna, assim, para quem está acompanhando Lei Paulo saber? Gustavo, ela existe versão municipal e versão estadual. Então, cada município vai receber um aporte X Sim. para destinar principalmente para as áreas do audiovisual. Então, até quem não faz audiovisual vai conseguir inscrever projeto e também. Então, isso vai dar uma inflada no setor de maneira geral, né? Assim como a Lei Aldir Blanc também, né, em A 2021. Aldir Blanc vai vir, né? E eu acho que o que a gente quer, pelo menos o que eu quero, eu acho que reflete o que muita gente quer que essas políticas continuem, né? Porque aí o facinho pode circular de maneira itinerante, pode acontecer sem ter que estar com pires na mão, a gente também pode fazer filme sem ter que estar pedindo nada a ninguém, entendeu? Tá fazendo de maneira como é pra ser feito mesmo, assim, de maneira digna, né? Que isso seja enxergado da maneira séria que é eu não vou chamar de indústria, porque eu acho que ainda indústria é uma coisa muito grande, mas é uma economia criativa, que lá ali já pode girar. Sim. Tá engateando a passos lentos? Está, também precisamos assumir isso, mas já existe. E se já existe, acho que as iniciativas elas têm que ser muito fomentadas. E exatamente, como existe todo ano em São Miguel do Gostoso, uma cidadezinha assim, o Festival de Que tem muito Gostoso, aporte turístico que tem um também. aporte gigantesco para acontecer. Por que o Facim e que outros festivais não podem já ter a data que todo mês de outubro sabe ali que vai acontecer, entendeu? Exato. É falta de apoio financeiro, entendeu? Então acho que essas iniciativas elas precisam, na verdade, serem levadas mais a sério. E principalmente por quem tá ali já fazendo, entendeu? Que existe de verdade e tá ali. Eu acho que E como uma política pública, né? uma política Total. pública efetiva, para além de editais, leis. Sim, Eu sempre digo isso, né? Porque as leis garantem que aquilo ali vai existir de forma efetiva, não é passageiro. Aí é isso, assim. Querer mesmo, a gente só quer isso para poder continuar nosso. fazendo filme para dizer que não vai fazer mais, mas vai fazer outro. E assim vai. Eu acho que são 3 caminhos, sabe? Eu acho que um caminho é entender que o audiovisual, que o cinema é também eu vou usar essa palavra, mas eu concordo com o Igor.
é também essa indústria, é também essa economia criativa, é também algo que dá renda, é também algo que gira o dinheiro, é algo que investe muito no PIB, enfim, é algo que realmente injeta recurso naquela cidade, naquele estado. Entender isso, sabe? Juntamente com o fortalecimento das políticas públicas, urgente, urgente. A segunda coisa é as pessoas, sobretudo os produtores, quem trabalha na classe, se profissionalizar, sabe? Se capacitar. Eu acho que isso é tão importante. Cada ano que passa, mais eu vejo a importância disso, sabe? Porque a gente credibiliza o nosso trabalho, credibiliza a classe, credibiliza a produção. A gente se capacitando de alguma forma, se qualificando, a gente também está entendendo como funciona, sabe? Essa administração, essa tal burocracia que a gente estava até conversando sobre isso aqui antes. É importante a gente entender como isso funciona, para que, chegando no terceiro ponto, a parte artística, a parte criativa, que é, entre aspas, o mais divertido, aconteça, sabe? Então, eu acho que investir em políticas públicas, entender que o audiovisual é uma indústria, entender que o audiovisual dá dinheiro, dá retorno, tanto para quem faz, quanto para a cidade, gente. A cultura é tal quanto a segurança, é tal quanto a educação, é tal quanto tudo, sabe? Existem pessoas que trabalham efetivamente com cultura. Entender isso, entender que a gente pode sim tirar uma ideia do papel e produzi-la. Eu acho que é a gente acreditar na nossa ideia também, sabe? Porque às vezes a gente se menospreza demais, assim. Eu venho conversando muito com jovens aspirantes a artistas, a produtores de audiovisual, inclusive não só de Mossoró, eu dei algumas oficinas ultimamente em Janduís, em Campo Grande, e é muito interessante porque eles têm ideias incríveis. E às vezes não acreditam que são capazes de fazer. Então, acho que é acreditar, fazer e, paralelamente a isso, se capacitar. Porque eu acho que quando a gente faz tudo isso, quando a gente coloca a nossa cabeça no lugar, a gente consegue ver o movimento crescer, sabe? E eu acho que todo mundo junto. Porque quando a gente tá junto, quando a gente tá aqui, ei, ó, facinho, bora fazer uma oficina, ei, tô precisando de você pra fazer isso aqui no meu filme. Quando a gente tá fazendo isso, todo mundo cresce junto, sabe? E o Rio Grande do Norte, aproveitando pra dizer, eu sinto que o Rio Grande do Norte tá num momento massa, sabe? Tem um ar diferente aí. Tem um respiro diferente pro audiovisual, sabe? Não é à toa que tem muita gente de cinema, sobretudo de Natal, obviamente, mas também dos interiores, que tá saindo, que tá indo pra longe, que tá crescendo, sabe? A gente vê Alice lá de Natal, que tá... Alice foi uma das grandes revelações de audiovisual de 2023, do ano, e era de Natal. Então, por que a gente também não pode? Sabe? Que é aqui do nosso lado. Então, eu acho que é a gente entender isso, que a gente pode, principalmente as pessoas para o futuro, que inclui a gente também, pra gente poder fazer esse movimento acontecer e, quem sabe, transformar Mossoró, que já é a capital da cultura, na capital do audiovisual, né? Quem sabe? E voltar a ter as salas de cinema. Nossa, com certeza. Deixar de ter uma no centro do capitalismo para ter uma. Exatamente. Mas Com só para você certeza. perceber o Nas quanto esse comunidades. giro das políticas é importante. Eu vou fazer, se Deus permitir, que todo mundo vai passar, porque tem verba para todo mundo no audiovisual. Já você assina um termo, né, para participar de projetos de outras pessoas. Já, ó, vários projetos de Natal, vários projetos do interior do estado, que isso que é mais legal. Sim. Você vê que o interior também tá se movimentando para fazer, e as pessoas que vêm falar comigo, mandam o roteiro pelo eu, deixa ideias incríveis. Ideias incríveis do interior do estado, entendeu? Uma galera bacana se Então, organizando. eu vou e tô na torcida pra todo mundo passar, pra gente ir fazer E esse com intercâmbio. política pública tem Exato. trabalho para todo mundo fazer, Demais. né? Movimenta. Porque uma das coisas interessantes nesse papo de futuro é a gente pensar assim, tem o audiovisual, mas se tem o facinho, ou se o Igna vai fazer uma exibição, por exemplo, de um filme dela, então, mas se coloca numa comunidade, se coloca no centro da cidade, mas ali chega o pipoqueiro, chega a pessoa do açaí, então... O cara do som, o cara da O cara estrutura, todo da mundo. mobilidade, então todo mundo Segurança. ganha, né? Assim, Eu não sei consegue se você movimentar tava e na vez que a valorizar. gente foi fazer uma exibição de Sideral na zona rural, lá depois de São Miguel do Gostoso, gente, 2021. Que foi uma coisa, assim, incrível. A percepção das pessoas
das mulheres, principalmente, rurais, sobre o filme, né? Elas saem com outro entendimento, assim. Aí a mulher olhava e dizia, não voltava mesmo não, também. Não voltava mais pra casa. E essa ideia que vocês têm de levar para o rural, o que é importante é compreender que o rural é parte da cidade, Com né? Porque às vezes a certeza. gente acha que ou só quer política para as coisas urbanas, assim, não coloca a comunidade rural como centro também das questões que precisa também ter acesso à cultura, que Sim. precisa ter acesso ao lazer, ao esporte e ao audiovisual. Tem uma galera também rural que eu acompanho, assim, tem alguns jovens que produzem com seus celulares Exato. mesmo. Yeah. Né? Imagina o Várias coisas impacto social bacanas. que tem quando a gente pega o que acontece no centro e leva para as periferias. É um impacto social e cultural gigantesco, Pra sabe? você ver, no próprio edital da Paulo Gustavo agora sobraram vagas de produção com audiovisual de celular. Fiquei muito triste. Tipo, voltou. Sobrou metade, Sobrou né? metade. dos- A dos- tipo assim, essa verba poderia estar chegando em alguém do rural. E não, Às não vezes sei se é- o pessoal. Também é burocrático o processo de Sim, é muito inscrição. Não é uma coisa burocrático. simples que chega para todo mundo. Acho que talvez a gente. Esse lance de fazer mais oficinas para inscrições de projeto, ensinando também quem tá lá, entendeu? A inscrever. Sim. Porque Então, no às vezes papo de pensar no futuro, também faz essas oficinas, exato, né? porque quem tá na cidade aqui domina, mas quem É. tá lá às vezes nem sabe, por isso que sobra, entendeu? E um jovem também que está na periferia. Então, eu vi também que vocês têm muito disso, também de ensinar como fazer filme, fazer foto usando o celular, que é a ferramenta que as pessoas hoje Sim. Sim, têm acesso, digamos, 24 horas, né? Que a gente não consegue viver sem esse celular. sim. É. E eu sempre- Fechou? E eu Não, sempre mas- acho tipo, eu sempre acho que, às vezes, no encontro bem, assim, casual ou despretensioso, sai alguém muito, assim, Sai. um palavrão muito massa, Massa. assim, tá? Não, meninas, mas que bom receber vocês aqui. Fiquem sempre à vontade para vir aqui no Conta Aí. Para você que está nos acompanhando, curtam, compartilhem, comentem. Então, deem sugestões de que programa, o que é que vocês querem ouvir aqui no Conta Aí Mossoró. Então, um prazer ter vocês aqui e até os próximos episódios. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada pelo convite. Pode me chamar mais vezes. Eu gostei. Obrigada, gente. Obrigada, Plúvia, todo mundo da equipe, o Igna Tá lindo também. aqui, adorei. Tá muito legal, o programa é incrível. E do mesmo jeito, ó, qualquer coisinha é só falar que a gente já Tia, vem nós correndo. estamos bem, porque recebeu o elogio de 2 cineastas. O Conta Aí tá bombando. Vocês Tchau. estão ótimos.